Dentro do nosso assunto, nós estamos estudando as doutrinas básicas e dentro daquela lista de Hebreus, nós estamos vendo o batismo com o Espírito Santo. Já vimos o batismo do arrependimento, batismo no corpo, batismo nas águas. Agora o batismo com o Espírito Santo. E vai faltar o batismo no fogo e o batismo no sofrimento. São os 6 batismos citados na Bíblia. O que nós já falamos do batismo com o Espírito Santo? Eu disse que esse é um dos assuntos mais polêmicos dentro da Igreja de Jesus e talvez o que mais divide. Toda doutrina que não é exposta com honestidade, com verdade e sem preconceitos, com o peito aberto e examinada na Bíblia, tem problema. Eu disse que há 2 extremos quanto ao batismo com o Espírito Santo. Há aqueles que levam até para o fanatismo, para o excesso, e o extremo de ficar aquém. Não existe, não é para hoje. E outros extrapolam e saem totalmente da Bíblia. Os 2 extremos são ruins. E o que leva a igreja para os 2 extremos é a falta de ensino bíblico e integral. Eu quero lembrar isso para a gente ouvir esse estudo sem preconceito, sem estar fechado nas nossas linhas teológicas, sem colocarmos a nossa experiência acima do que a Bíblia fala. A pessoa fica presa na sua posição extrema e não vem na Bíblia com honestidade para ver o que a Bíblia fala. Tem que ficar com a Bíblia, senão vamos continuar errando. Nós dissemos que é absolutamente possível sermos crentes em Jesus Cristo sem termos recebido o batismo com o Espírito Santo. É possível ser crente no Senhor Jesus Cristo sem ser batizado com o Espírito Santo. Agora, ninguém pode ser cristão sem a obra do Espírito Santo. Pode? Por quê? O Espírito Santo é que faz a obra de regeneração. O Espírito Santo é quem nos regenera. O Espírito Santo é quem nos santifica, é quem nos coloca no corpo de Cristo, é quem nos dirige, Ele está aqui para nos santificar, Ele habita em nós, tudo isso é o Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo não é o Espírito Santo que faz. Quem que faz? Jesus Cristo. João Batista foi muito claro. Eu vos batizo com água, mas vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é diferente do novo nascimento, de ser regenerado, de eu me tornar cristão. São 2 coisas diferentes. Uma coisa é você ser regenerado pelo Espírito Santo, nascer de novo. E outra coisa é receber o batismo com o Espírito Santo. E a gente viu as evidências bíblicas, começando por Jesus Cristo, que eu contei a minha experiência. Ele precisou de que o Espírito viesse sobre ele para começar o seu ministério. E nós? Vamos? Sem isso? Depois a gente viu a evidência dos apóstolos, os primeiros discípulos também. E Jesus falou que não era para sair antes de terem recebido o batismo com o Espírito Santo. Vimos vários exemplos na Bíblia de Paulo em Samaria, na casa de Cornélio, os discípulos de Éfeso. Nesses casos que a gente citou, a gente viu que esse batismo, quer dizer, o Espírito Santo vir sobre essas pessoas, todas já eram nascidas de novo. Na casa de Cornélio foi quase que simultâneo. O Pedro estava falando quando o Espírito Santo veio sobre eles. Quase que simultaneamente.
pode acontecer dias depois. Paulo foi batizado 3 dias depois. No caso dos discípulos de Éfeso, lembra? Aqueles 12, eram mais ou menos 12 discípulos. Eles nunca tinham ouvido falar, mas já eram discípulos. Eles já eram salvos. Mas nem tinham ouvido falar do batismo do Espírito Santo. E também foram batizados nas águas ali. Isso não importa, gente. Se é na hora, se é depois, se é 3 dias, se é meses. Isso não importa. O que importa é a verdade bíblica desse ensino, que precisa de ser exposta para a Igreja de Jesus Cristo. Esse batismo existe, ele é distinto do novo nascimento e ele é feito por Jesus Cristo. E eu disse para vocês, a semana passada, que eu ouso dizer, que eu creio, que essa confusão que leva a Igreja de Jesus para esses 2 extremos foi uma das táticas mais sujas, mas ao mesmo tempo mais eficazes do diabo para enfraquecer a Igreja de Jesus. Porque se os discípulos não puderam sair sem o poder que vinha do alto através do batismo do Espírito Santo, se Jesus não saiu no seu ministério sem esse batismo do Espírito Santo, e a igreja vai para esses 2 extremos, o que acontece? Não recebe esse batismo. Quer dizer, muita gente recebe, eu estou falando do geral. Óbvio que tem exceções. O diabo conseguiu fazer uma coisa, porque ele já enfraqueceu o testemunho, vocês vão entender isso hoje. Ele enfraquece o testemunho da Igreja de Jesus com essa tática que ele usou. Jesus nos envia ao mundo como o Pai o enviou. Ele fala em João 17 e depois em João 20. Como o Pai me enviou, eu vos envio ao mundo. E nós vamos sem isso? Sem o poder do alto? Não dá. Quando a gente olha para o estado da igreja, você começa a entender. As pessoas que têm dúvidas sobre isso precisam de uma conversão ao Espírito Santo. Foi a experiência da minha vida. Porque eu tive ensinamento que eu não podia cantar para o Espírito Santo, que eu não podia nada fazer para o Espírito Santo, porque ele veio para glorificar Jesus. Ele é Deus. Como é que eu não vou glorificar e adorar o Espírito Santo? Eu era vacinada. Nós estamos destrinchando pontos que são controvertidos e que não são esclarecidos para a Igreja de Jesus. Vocês têm as passagens bíblicas e vocês têm que ir lá e confirmar isso. Não vai engolindo, inclusive o que eu falo. Vai lá e checa. É a palavra que traz a convicção, é o Espírito que ensina. Então não vamos confundir uma coisa. O batismo do Espírito Santo é essencialmente poder para testemunhar. Ele é essencialmente para isso. Porque senão, como é que ficava os que não têm, né? Esse batismo traz poder, do qual vem a convicção e a coragem para testemunhar de Jesus Cristo. E vão te dar aquela unção que sai aquela água e entra na outra pessoa, lava a pessoa, convence a pessoa. Não é seu isso. Quando os discípulos falaram a primeira vez, depois de ter recebido esse poder do alto, que é o batismo com o Espírito Santo, 3.000 pessoas se converteram de uma vez. Gente, eles não fizeram curso nenhum que a igreja hoje faz. Em vez de buscar o poder, vai fazer curso de dialética, de oratória, de psicologia. Os pastores agora tudo faz curso de psicologia. Há 200 e poucos anos atrás não existia psicologia, não sei como é que eles faziam. Então, o batismo com o Espírito Santo é essencialmente designado para nos dar poder. E é desse poder que vem a convicção, a coragem. Você fala assim, olha, eu nem sei o que eu falei, eu só sei o que eu falei. Pode saber que balançou, a pessoa pode desprezar aquilo, mas balançou a estrutura. Você olha, Pedro e a igreja depois de Atos 2. Gente, eles estavam escondidos dos judeus.
Estavam trancados, orando, sim, mas eles estavam escondidos, porta trancada. A hora que desceu o poder para testemunhar, abriram a porta, saíram em público, falaram, 3.000 se converteram. Os sacerdotes, os oficiais maiores do judaísmo falaram: cala a boca que senão vocês vão presos. Tudo bem, mas nós não vamos deixar de falar. Ainda saíram felizes por terem sido dignos de sofrerem pelo nome de Jesus Cristo. Isso vem desse poder para testemunhar. E essa diferenciação que eu quero fazer. O batismo do Espírito Santo é uma experiência. Eu sinto. Pode ver a descrição. Alguma coisa acontecia. Falaram em línguas. Tinha lá um mágico que queria receber para ter aquele poder. Ele viu alguma coisa acontecendo. Agora, no novo nascimento acontece alguma coisa? Não. Você só sabe que aconteceu, mas não é uma experiência. Agora nós estamos nesse ponto de diferenciar as duas coisas. Quando você nasce de novo, você tem alguma experiência, pode vir aquela paz, nossa, agora eu entendo a Bíblia, aquela alegria, mas você não sabe nem a hora que aconteceu isso, sabe? Porque não é uma experiência. Mas o batismo do Espírito Santo é uma experiência. Eu falei da minha experiência, que eu não vou falar agora aqui de novo, mas é nítido, é uma experiência mesmo, não dá para não falar que não está acontecendo nada. Agora, o batismo do Espírito Santo não está ligado diretamente à santificação. É essa diferenciação que eu quero fazer e que faz muita confusão na igreja. O batismo do Espírito Santo não está ligado diretamente ao nosso processo de santificação que estamos aqui na terra passando por ele. Nós não temos nos reunido aqui só para falar de santificação. Inclusive, todas essas aulas, para andar nesse processo, você tem que conhecer a palavra. E nós estamos fazendo isso com essa meta, santificação de vida. Não é para encher minha cabeça e falar, sei mais que você, sabe mais que os outros, viva, quebrantado, humilde. Vocês entenderam isso? Não está ligado diretamente à santificação, que é uma prova bíblica. A igreja de Corinto. A igreja de Corinto era assim de dom. E como é que Paulo fala? Abre em 1 Coríntios 3 para você mesmo ver. 1 Coríntios 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Mas não tinha dom lá em Corinto? Tinha, era muito. Paulo escreveu essa carta para corrigir os excessos. Só que a gente que não aceita isso aqui, olha só os excessos. Não olha o que fala que é para fazer e aprovado e direcionado para fazer. Ele escreveu a carta aos Coríntios para corrigir os excessos e pôr no lugar os dons. Os dons estavam fora do lugar na igreja de Corinto. Eles estavam em primeiro lugar. E quem tem que estar em primeiro lugar na nossa vida? Jesus. E quando eu vou me tornando parecido com Jesus, é porque o fruto do Espírito vai sendo frutificado em mim. É isso que importa. E ali, na carta aos Coríntios, vamos lá, capítulo 13, a gente vê bem essa diferença. No capítulo 13, o final do 31, ele fala assim: passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. O capítulo 12 tem a lista dos dons. Fala do dom de língua, de curar, de discernimento, de conhecimento. Fala de todos os dons.
e as manifestações. Todo o capítulo 12 é sobre dons e manifestações do Espírito. Mas chega no 13, ele fala assim, mas eu vou mostrar uma coisa melhor do que isso. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aí ele vai descrever o amor. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Aí ele vai falar, mas havendo profecias, desaparecerão. Ele vai falar de novo dos dons. Desaparecer. O amor não. E o amor o que é? É o primeiro item do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Paulo está corrigindo isso aqui. Jesus Cristo é o centro. Eu ser semelhante a Jesus Cristo é o centro. Agora, o batismo do Espírito Santo é uma capacitação para eu testemunhar de maneira correta. Agora vamos abrir em Efésios 5 para a gente entender melhor essa diferença. Eu falei que o batismo do Espírito Santo não está diretamente ligado à santificação. É isso que nós estamos vendo agora. Efésios, capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Em que tempo verbal está esse enchei-vos do Espírito? Imperativo. Enchei-vos do Espírito, imperativo, o comando, o mandamento. Mas não tem um lugar que ele fala assim, batizai-vos com o Espírito Santo. A diferença básica está aí. Isso está ligado à santificação. Enchei-vos do Espírito. E isso eu tenho que cumprir. O que está ligado à santificação vem em forma de mandamento. Não é para eu pedir e esperar. É para eu tomar posição e ir em frente. Tudo é imperativo. É um mandamento para nós. Não tem opção. Sempre para a santificação, o Novo Testamento apresenta aquela, é uma ordem mesmo, é um mandamento em forma de exortação, de comando. Aqui Paulo não está falando busque estar cheio do Espírito, não, enchei-vos do Espírito Santo. E aí, se você continuar, você vai ver que tem até o método de como se enche do Espírito Santo. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo. Isso aqui é uma forma de eu cumprir esse mandamento de me encher com o Espírito Santo. Agora eu não atento para isso e saio por aí mandando ver nos palavrões, o jeito que todo mundo fala, o jeito... Não, Senhor, eu quero isso aqui. Me dá a tua graça para mudar tudo. E eu quero me encher do Espírito Santo. Isso é o método e isso é o resultado. Porque é Ele que faz tudo. Então, a gente não pode fazer nada com respeito ao batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado por Jesus Cristo. E vocês viram, uma hora é na hora, outra hora 3 dias depois, outra... Eu não tenho. É dado, é um ato soberano.
Mas na santificação vai ter sempre uma exortação, um comando para aplicarmos o que aprendemos. Quer um exemplo? Capítulo 4 de Efésios mesmo. O verso 17, pode ir até o fim do 5. Ele fala assim: isso, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis. Não andeis. Que modo é esse? Imperativo. Como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos, os quais, tendo se tornado insensíveis, eu estou pulando aqui, entregaram a dissolução. Verso 22 fala no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe. Verso 23, vos renoveis. Não é uma sugestão. Igreja, nós não temos opção, isso aqui é o nosso mandamento, isso aqui é o nosso meio de andar. Só que vem pelo poder do Espírito Santo. Mas eu me posiciono. E eu tenho que buscar isso. Não uma experiência, mas uma transformação total. A santificação nos transforma. Verso 25 fala: deixando a mentira, fale cada um a verdade. Irai-vos, não pequeis, nem deis lugar ao diabo. Já estou no 28. Aquele que furtava, não furte mais, trabalhe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, transmita graça. Não entristeçais o Espírito de Deus. O Espírito de Deus se entristece no meio desses pecados. Mas eu quero chamar a atenção que está tudo no imperativo. Isso aqui é santificação. Você não vai falar: Senhor, quando o Senhor quiser, o Senhor me dá. Não, não é opção. Eu tenho que caminhar para isso. E isso vem do fruto do Espírito sendo frutificado em mim. Vocês entenderam isso? O cristão pode crescer em santificação e tem que crescer, não pode ficar parado, senão fica não. Se a gente fisicamente não crescesse, meu neto vai depois da manhã no médico em São Paulo porque minha nora acha que ele está crescendo pouco. Então, vamos no médico, toma uma providência. Mas a gente, os cristãos, fica não e a gente acha normal. Vai no domingo, no culto, volta pra casa. Vai no domingo, volta pra casa. Nada muda. A gente pode crescer em santificação e não ser batizado com o Espírito Santo. Quanta gente eu conheço pessoalmente nunca foi batizado com o Espírito Santo, mas cresce na santificação. O que eu estou falando é que você pode crescer na santificação sem ter o batismo. Por outro lado, o batismo do Espírito Santo, de certa forma, influencia na sua santificação. Parece que há um agitar maior, mas na essência eles são diferentes. Entenderam o que eu falei? Mais ou menos. O que você não entendeu? Esse último que eu falei? Eu falei que na essência, o que é o batismo do Espírito Santo e o que é santificação? Qual a essência da santificação? É eu ser transformada à imagem de Jesus. Eu não preciso do batismo do Espírito Santo para eu ser transformada à imagem de Jesus. Então na essência. Agora, o batismo do Espírito Santo me dá poder, que me dá essa coragem, essa convicção, para eu testemunhar, não é para me exibir, para eu testemunhar com competência, vamos dizer, que os discípulos tiveram. Isso é a essência dele. Agora, é lógico que quando a gente tem um, vai ser ótimo, mas não depende. Tudo entendido? Agora vamos para uma coisa que eu sei que está todo mundo esperando. Falar em línguas. O que é falar em línguas? Vocês repararam que, embora todas as passagens de Atos, principalmente, que fala que o Espírito veio sobre porque o ouviram falando em línguas. Embora, praticamente todos, as passagens que citamos ali de Atos, o sinal das línguas acompanhou a descida do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. Mas pode acontecer das pessoas receberem o Espírito Santo dessa forma e não falar em língua. É outro ponto que tem que ser desmistificado. Dizer que alguém não foi batizado com o Espírito Santo porque não fala em línguas
Não é verdade isso. 1 Coríntios, vamos lá porque agora nós vamos ficar bastante em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 30. Paulo, falei que ele está corrigindo os excessos, está pondo os dons no lugar, porque os dons em Corinto eram o máximo. Eles queriam os dons. Por isso que ele fala tanto do amor, né? Mas aqui ele fala assim, no final do 12. Primeiro 28 ele falou: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Igreja, qual que é a resposta natural para essa pergunta? Não. Ou todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Ou operadores de milagres? Não. Têm todos dons de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Não. Então nem todos falam em outras línguas. Mas todos podem ser batizados com o Espírito Santo? Sim, porque esse batismo é oferecido para todos. Jesus dá para todos. No 14, verso 5, aí de 1 Coríntios, Paulo fala assim: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Quer dizer, se ele falou, eu gostaria que todos, porque nem todos falavam. Vocês têm que ver o que está na entrelinha também. Nem todos falavam. Grandes servos de Deus receberam o batismo do Espírito Santo e nunca falaram em línguas. E esse ensino de que todos os que são batizados precisam falar em línguas pode levar as pessoas a buscarem isso de forma errada. E isso vai abrir porta para enganos e, pior do que isso, para espíritos enganadores. O que são as línguas? O falar em línguas é uma manifestação espontânea. Vocês sabem bem o que quer dizer espontânea? Que sai naturalmente. É uma manifestação espontânea do Espírito Santo, usando os órgãos vocais normais de uma pessoa, onde a mente não toma parte. 1 Coríntios 14, 14. Nós vamos repetir alguns versículos, mas a gente vai precisar repetir mesmo, para ficar bem claro. Se esse assunto não for estudado dentro da palavra, vai virar outra salada. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O Espírito Santo usa os órgãos vocais normais de uma pessoa, mas a mente não toma parte. E essa é uma das vantagens, das maravilhas de falar em línguas. A mente não toma parte. E é por isso que muita gente não gosta, que quer dominar tudo, né? Ah, não vou falar porque eu não entendo. Glória a Deus que você não entende, deixa o Espírito falar. Outra coisa, outro problema. A língua falada é totalmente desconhecida pela pessoa que fala. Ela não é uma língua deste planeta, como muitos dizem. Eu já vi não, isso eu nunca vi, mas eu já ouvi testemunhos, já li, sérios, de pessoas que falaram em línguas, a pessoa estava falando e o outro ouviu no idioma dele. Ouviu no idioma dele. Mas as línguas que ele está falando, quer ver? 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens. Gente, se fosse línguas de algum país, fala assim, não fala a todos os homens. A Bíblia é muito específica. Quem fala em outra língua não fala a homens, senão a quem que fala? A Deus. A Deus. Visto que ninguém, olha, repete, ninguém, se fosse línguas, dialetos, alguém ia entender, gente. Ninguém o entende. E ainda, olha, 3 coisas. Em espírito fala mistérios. Eu sei que muita gente aqui fala outras línguas, idiomas. Mas eu não falo mistério. Eu falo um pouquinho de alemão, que eu aprendi, mas já esqueci quase tudo. Não estou falando mistério. Inglês,
Ele está falando mistério para Deus. Não, para Deus não tem mistério. Mas mistério para os outros homens. É um mistério, ninguém vai entender. Ninguém vai entender. Pois quem fala em outra língua não fala homem. Lê de novo. Vai lendo até entender. Senão a Deus. Agora, lendo esse versículo, vocês acham que se trata de línguas, idiomas? Não tem como. Não tem como, gente. Só fala Deus. Ficou bem claro este versículo? Tem que vir aqui. Quando eu pregava contra, eu não via isso. Eu não via. Era assim, como se tivesse uma coisa tampando. Coisa impressionante. Então, de forma nenhuma, é uma língua ou um idioma falado aqui. 1 Coríntios 14, verso 14. Não se esqueça que Paulo está colocando as coisas no lugar lá na igreja de Corinto. Estava uma bagunça isso. Verso 14 diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Falei que eu ia repetir. Que farei? Ué, se minha mente fica infrutífera, o que eu vou fazer? Orarei com o espírito, mas orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Aqui tem uma enorme distinção entre cantar e orar no espírito, porque a Bíblia usa diversas vezes essa expressão em outras passagens, e as pessoas falam assim, não, é o Espírito Santo, é não sei o quê. Não, é orar em línguas. Tanto em Judas, quanto em Efésios 6, depois nós vamos ver. Aqui está a interpretação. O meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, também cantarei com a mente. Orar no espírito, cantar no espírito, é o Espírito Santo agindo no espírito do homem e movendo a sua língua. Falar e cantar com a mente é o homem orando com seu entendimento, falando a Deus através da sua língua. O que é absolutamente lícito é para fazer isso. Talvez a maior parte é assim que a gente deve orar. As duas coisas. Eu, Márcia, entendo que há 3 tipos de manifestações de línguas. Aparentemente há 3 tipos de manifestação de línguas. Quando a língua não é entendida pelo que fala, mas ela é entendida pelo que ouve na sua própria língua. Deixa marcado 1 Coríntios e vamos para Atos, que eu quero que vocês vejam por vocês mesmos. Atos 2, verso 4. Isso foi a primeira vez que o Espírito Santo veio sobre eles. Fala assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Porque, irmãos, parênteses, mesmo essas línguas que são dos anjos, por isso que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Tem inúmeras. Uma pessoa pode falar várias. Tem gente que fala assim, eu vejo esse povo falar toda a mesma coisa. Isso aí não compete a mim julgar. Mas tem várias línguas. Diferentes. Completamente diferentes. Quando você está louvando, às vezes é uma. Você sabe que você está intercedendo, você sabe que você está em lutas. Eu não sei explicar, só com a experiência. Mas olha que interessante. Verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Agora, pega na sua mão, vai contando. Vai contando.
partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Quantos vocês contaram? 14. Já pensou? 14 pessoas, primeiro que eram 120 ali, né? Falando essas línguas junto, falando o idioma. Era uma confusão, gente, não ia ninguém entender nada. Eles falavam em línguas, essas línguas mistério, e essas pessoas ouviam na sua língua. Porque é impossível, 120 pessoas falando ao mesmo tempo, 14 línguas. Eu gostaria de fazer uma experiência se a gente falasse pelo menos 10 línguas diferentes e ver se alguém entende. Houve um milagre. E por que eles estavam tão atônitos? Agora, a prova, que eram línguas. Verso 12. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer isto dizer? Agora veja o verso 13. Outros, porém, zombando diziam, estão embriagados. Por quê? Será que se eu começar a falar inglês aqui, vocês vão achar que eu estou bêbado? Ou qualquer língua, árabe, pensa numa língua bem diferente. Fenício, japonês. Ninguém vai falar que eu estou bêbado. Por que eles achavam que eles estavam bêbados? Porque as línguas são estranhas mesmo. É um som diferente que ninguém conhece. Então eu creio, já li também depoimentos, que a pessoa fala e o outro ouve na sua língua quando há essa necessidade. Segundo manifestação possível, no culto público, quando há interpretação. Vamos lá para 1 Coríntios, volta, 14, verso 4. Fala assim, eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior. Olha Paulo pondo a coisa no lugar aqui. Ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. O verso 27. No caso, ele está mostrando como é um culto público. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais de 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, não é para falar junto. E haja quem interprete. Ele continua, mas se não tiver intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Não manda parar de falar, mas fala com Deus só. Não vai falar alto. Mas a interpretação é um dom também, ela está na lista de dons. Como é que vem essa interpretação? Do Espírito. É assim, é um dos dons, é o dom de interpretação, é absolutamente sobrenatural. Aquela bagunça que todo mundo fala junto, não é bíblico. Nós temos que vir para a Bíblia, gente. É isso que afasta as pessoas. Aí, tá vendo? Não é bíblico. Eu falava isso, tá vendo? Não é bíblico, isso é do diabo. Então esse tipo é no culto público, seria isso aqui. Só 2 ou 3 quando haja intérprete. Eu acho erradíssimo os pastores falando lá no alto. Eu não estou entendendo. A Bíblia diz que não é para falar se não tiver interpretação. Eu estou falando os dois extremos, tem que ser corrigidos. Mas é interessante que a gente vê poucas pessoas que interpretam. Fica quieto. Mas é mais quem fala do que quem interpreta. Mas como não tem intérprete, fala só com Deus. Estava contado nos dedos, né? Tá. Eu falei para você, eu vi isso uma vez na Inglaterra. Eu posso falar que eu vi umas 2, 3 vezes isso aqui, mas raríssimo, raríssimo. Tem que vir aqui, porque os tradicionais são tão contra que a gente fica mais preocupado em convencê-los do que ver os erros que estão do lado de lá, de quem fala que é o excesso, é o fanatismo. Mas não está escrito aqui? Vocês viram o que está escrito?
É certo ficar falando em línguas lá na frente? Sem interpretação? Não é. E a gente pode dominar isso. Totalmente. Claro, Mas é. as pessoas, emocionalmente, elas... É porque virou moda. A igreja gosta de moda, virou moda. Um fala, aí todo mundo fala. Vem para a Bíblia e vamos parar. Tem que ter uma disciplina. Mas não é espontâneo? É espontâneo, mas você controla. Controlado. Totalmente. Você fala quando quer e para quando quer. Senão, minha filha, eu já vi gente falando línguas do diabo. Ela não para. A moça estava quase morta, de cansada, e ela não conseguia parar. Precisou uma repreensão, aí parou. Então, no culto público, onde o dom é manifestado, se houver interpretação. E profetizar em línguas? Quando há interpretação, é como se fosse o profetizar, entendeu? Mas a profecia bíblica é uma exortação, a maior parte do tempo. Mas olha aqui, ó. Olha o verso 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, ó, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Mas é em português. Se, porém, vier revelação a outra em que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar. Aí sim. Um após outro, para todos aprenderem e serem... Olha o que a profecia faz. Aprende e consola. Ensina e consola. Não é só o que vai acontecer. Deus faz isso também. Mas o normal é consolar, edificar e exortar. E Paulo está falando, é isso que a igreja precisa, de exortação, de consolação, de edificação. O ensino, eu estou aqui também como profeta, quando chamo a atenção para uma coisa, falando. Não é só acontecimentos, não aconteceram ainda. Leio com coração aberto esse capítulo 14 de Coríntios em casa. Mas, Senhor, eu quero a tua verdade. Eu não quero ficar pendendo para um lado, nem pendendo para o outro, nem crítico. Falei de 3 tipos de manifestação de línguas. Essa aqui é entendida pelo que ouve. No culto público, quando o dom é manifestado e se houver interpretação. E a manifestação pessoal, que é essa. Essa de Coríntios 14, que Paulo fala, eu queria que todos falassem em outras línguas. Muito mais, porém, que profetizasseis. Mas eu queria que todos. Por quê? Porque Paulo, lá em Efésios, ele fala, orando o tempo todo no Espírito. E aquilo é uma batalha espiritual. Quando ele fala das hostes espirituais do mal nas regiões celestes, ele fala, faz isso, 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 põe a armadura de Deus, orando no Espírito. É orar em línguas. Vamos só para 1 Coríntios 14, 2. Quem fala em outra língua não fala homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, o que acontece com ele? A si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja, ele está falando para a igreja. Mas não é para não falar em línguas, porque você vai se edificar. E você se edificando é um exercício espiritual. Sabe quando você vai na academia? Falar em línguas é uma academia para o espírito. Porque nós precisamos de exercício espiritual. E as línguas são um exercício espiritual. Mas você não é inferior se você não fala. Você não vai deixar de ser santificado se você não fala. Qual é a utilidade do falar em línguas? Para que tem que falar em línguas? Nós já vimos, né? Que realmente edifica. Mas há uma nova dimensão na vida de oração. Isso é uma experiência que você vai tendo com Deus no dia a dia. No começo é meio estranho, mas o Espírito, sei lá, você vai se... Eu levei muito tempo porque eu era absolutamente bloqueada. Havia um trabalho na minha mente muito forte de bloqueio.
Quando finalmente eu acreditei e falei, Senhor, tudo que é teu eu quero na minha vida. Eu quero. Eu ainda levei anos para falar, porque havia um bloqueio. Isso é natural, porque às vezes a gente tem um bloqueio por causa daquele ponto lá, eu não gosto nada em desordem, então a gente não quer essa coisa, eu quero saber o que eu estou falando. E a maravilha de falar em línguas que você está falando que o Espírito quer. Então qual que é a utilidade? Edificação. Do corpo, quando há tradução, é como se você estivesse falando para a igreja. Mas só que é Deus levando aquela mensagem para a igreja, mas só pode ser com interpretação. É a edificação pessoal. Quer ver? Aqui em Judas. Judas 20. Sabe quem é esse Judas? Esse Judas é o irmão de Jesus Cristo. Ele não acreditava em Jesus, ele só acreditou depois. E ele começa assim, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Não aquele Tiago, irmão de Jó, esse aqui era outro. Aos chamados amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, quando eu empregava toda a diligência, verso 3, em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele mudou a carta que ele ia escrever. Ele ia falar sobre salvação. O Espírito mudou, vai falar sobre batalha. Ele descreve as pessoas que são nocivas dentro da igreja, que não têm o Espírito de Deus, que não são nascidas de novo. Ele fala tudo, depois, verso 19, ele fala assim, são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito habitando. Vós, porém, amados, edificando-vos. Olha como é para edificação. Na vossa fé santíssima, como? Orando. Como? No Espírito Santo. E o que nós vimos lá em 1 Coríntios? O que é orar no Espírito? É orar em línguas. Orar no Espírito, a interpretação bíblica é orar em línguas. Quando fala orai sem cessar, não fala orai no Espírito sem cessar. Orar é falar com Deus. Mas quando a Bíblia fala orai no Espírito, está falando de oração em línguas. Então há uma nova dimensão na vida de oração. Quando você ora em línguas, é uma linguagem de perfeito louvor. É primariamente para louvar a Deus. É arma de guerra na batalha espiritual. Eu não vou abrir Efésios 6,18, que fala orando no Espírito, depois que põe a armadura, aquela coisa toda. Em batalha espiritual é bom. Edifica o Espírito pessoalmente, que nós já vimos. Edifica a igreja, como a profecia quando há tradução. Em todos os casos é uma linguagem perfeitamente harmônica com Deus, porque vem do Espírito Santo sem que a nossa mente participe, é perfeita, é certa, não tem erro. Por isso que Deus deu. E a gente pode orar corretamente por assuntos que a gente desconhece. Às vezes você está orando, já aconteceu comigo, eu já contei esse exemplo, porque essa vez foi muito, muito nítido. Porque Deus me deu uma visão que eu falo, eu não vi. Por exemplo, você fala assim, uma panela de pipoca, você não pensa? Aqui dentro, você não precisa ver. É isso que acontece comigo. Só para explicar bem. Então eu vejo, estou falando uma coisa, você forma uma imagem. Só que eu não formo, ela vem. Uma vez eu estava orando, nem lembro, porque de repente eu comecei a orar em línguas. E veio na minha mente uma imagem de um menino, um mocinho, devia ter menos de 20 anos, se drogando. Isso aí faz muitos anos, foi logo que eu comecei. Um menino se drogando numa cidade da Suíça. Lembra que foi uma das primeiras cidades que eles fizeram uma praça por causa de contaminação e liberaram, como é que chama? Zurique. Imagina, eu sabia que aquele menino estava numa praça em Zurique se drogando e o Espírito ia orando em línguas por ele. Como é que pode? Eu falei, no céu eu quero ver esse menino. Foi uma coisa, gente, porque eu sou muito mental e nesse tempo era mais ainda. Foi muito interessante. Acho que o Espírito me mostrando aquilo que você recusava,
Tinha uma amiga também que sempre acontecia isso com ela. Ela falou assim, é como se eu estivesse orando com uma pessoa, de repente eu precisava orar, talvez uma parte que eu não tivesse que conhecer da pessoa, mas Deus queria uma intercessão. Ela falou, é como se eu entrasse num túnel assim, que não enxergava, e depois saía, voltava a orar normal. Ela disse que acontecia muito com ela. Isso é uma das utilidades. Alguém já ouviu falar de Jack Pullinger, uma inglesa? Deus fez um chamado dramático. Com 17 anos ela embarcou num navio para Hong Kong porque Deus chamou. Sem nada. E ela foi uma maravilhosa missionária nas quadrilhas de Hong Kong, nas gangues de ópio de Hong Kong. O livrinho chama Caça ao Dragão. Muito lindo o testemunho da Jack Pullinger. E ela fala que as pessoas que ela evangelizava e que lutavam para a libertação daquilo tudo, que oravam em línguas, não voltavam para as drogas. Ela disse que era muito mais fácil a libertação. E a mesmíssima coisa fala o David Wilkerson. Vocês já ouviram falar do Desafio Jovem? Nunca ouviram falar do Desafio Jovem? A Cruz e o Punhal? David Wilkerson trabalhou com as gangues de Nova York e ele fala exatamente a mesma coisa. As pessoas que falavam, tinham esse dom de falar em línguas, orar em línguas, era muito mais fácil a libertação. Então é testemunho de Jack Pullinger e o David Wilkerson. E em plena instrução para a igreja, o pessoal fala que o que está em Atos é histórico, mas só o que está nas cartas. Poxa, mais detalhe de falar em línguas do que tem em 1 Coríntios eu nunca vi. E como é que termina 1 Coríntios 14? 1 Coríntios 14, verso 39. Vamos lá. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Alguma dúvida? Será que o diabo não interfere nisso, gente? Vocês já pensaram? O diabo tem as suas línguas. Sabe que eu já encontrei gente que fala assim, eu não vou pedir não, porque o diabo que pode me dar. Em vez de ser o Espírito Santo, o diabo me dá. Falei, misericórdia. Porque o diabo tem as línguas. Eu falei, essa moça estava dentro da minha casa e eu que repreendi. E a hora que eu repreendi, ela parou na hora. Porque nós controlamos perfeitamente, é com ordem e decência. Mas o diabo tem as línguas. Eu quero falar para vocês que ele tem. Mas se eu ficar com medo de receber isso, porque o diabo também tem, então não queira mais nada, porque ele copia cada manifestação do Espírito Santo. Ele copia todas. Porque ele quer ser semelhante ao Altíssimo. Toda a coisa dele é copiada, é o negativo da fotografia. Tem gente que vem e fala assim, mas lá no terreiro também falava. Ele faz, ele quer confundir, ele também tem as dele. A gente sabe pelo discernimento, você sabe. Quando é uma, quando é outra. Vocês não vão tropeçar em gente falando línguas do diabo por aí, não. Quando a gente dá um estudo, parece que fica tudo, porque está falando tudo sobre aquilo, mas vocês não vão encontrar isso assim, na superfície. Não tenha medo, não tenha medo. Porque ele copia, ele distorce, então nós não vamos procurar nenhum dom, nada do Espírito, porque ele imita tudo. E como é que se recebe? Em Atos 2, não abram não, porque eu quero andar bem rápido. Como é que Pedro falou, quando eles falaram assim, mas o que está acontecendo? A gente está ouvindo os louvores de Deus na nossa língua. Pedro toma a palavra e faz uma evangelização. E ele fala, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Dom é uma coisa que se dá. É uma coisa que você não vai fabricar, não vai ordenar, nada disso. Mas você simplesmente recebe. Assim como a vida que nós recebemos, quando você recebeu Jesus Cristo, não foi um dom gratuito, você nem sabia direito que você ia nascer de novo.
A vida foi dada. Você nasceu de novo. E não é uma experiência, é um fato. Você passa a pertencer ao reino de Deus. Mas, nessa mesma forma em que você simplesmente recebeu a vida, não fez nada, é esse dom de línguas e o batismo do Espírito Santo. O dom, você procura como você procura qualquer outro. Você fala, eu quero ser edificado, Senhor. Queira, busque. Só que não dê a ênfase a mais. Você não é de primeira classe e o que não fala é de segunda classe. Minha filha esteve estudando num seminário que era muito tradicional e tinha lá um rapaz que ele falou que ele veio de uma família muito pentecostal e que ele era tão desprezado na igreja, porque ele não falava em línguas, que ele começou a prestar atenção. Ele disse que ele imitava o tempo inteiro, para os outros pensarem que ele falava para não ser desprezado, porque ele era, então ele não era espiritual. Você entende? É o extremo. O batismo do Espírito Santo é para todos. Lá em Atos 2:39, está escrito assim. É Pedro falando nesse mesmo discurso da inauguração da igreja. Depois que ele fala, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ele está falando dessa promessa do Espírito Santo vir sobre. É para todos. Atos 2:39. O batismo do Espírito Santo está à disposição de todo salvo. Você pode buscar, você pode pedir, mas é um ato soberano de Deus. Não é como as coisas que você tem que fazer para a santificação, que você toma um passo, você repreende a sua alma, você repreende o diabo, você vai que vai, porque eu quero ser semelhante a Jesus, esse pecado sai da minha vida, esse vício sai da minha vida. Não é assim? O batismo do Espírito Santo não. Jesus dá e você recebe. A gente tem que começar por aí. É um dom do Senhor Jesus Cristo. Agora, uma coisa você pode fazer. Você pode pedir. Vamos abrir em Lucas 11? Interessante que isso aqui veio antes de Pentecostes, antes de tudo, mas estava lá. Falei que há um momento de transição entre Jesus pregar todo, que depois se tornou o próprio Evangelho, Jesus morrer, ressuscitar, e a igreja ser fundada. Esse povo desse período foi um povo do período de transição, tem coisas diferentes. Quem falou dos discípulos e eles nasceram de novo foi Jesus. Os primeiros, como é que ia ser? Um período de transição. Então em Lucas 11, verso 9, fala assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Verso 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Podemos pedir, mas não é para ordenar, não é para, vamos, batize com o Espírito Santo, agarra, irmão, já viu isso? Agarra, pega! Pega ladrão, que está lá, roubando a palavra de Deus. Mas é imperativo também aqui que irá receber, né? Pedir e recebereis. É para pedir, mas não é para fazer o que se faz. Pedir é diferente. É para pedir. Ele dá o Espírito Santo a quem pedir. O problema, gente, é em que espírito nós pedimos isso. Em que espírito nós pedimos isso. Precisa de dentro de nós ter criado uma sede de querer. O batismo, eu estou falando agora do batismo do Espírito Santo. Precisa ter uma sede, um desejo autêntico que vem da compreensão espiritual. Fala, Senhor, não quero viver sem isso. Mas lá dentro, Deus quer autenticidade, Deus quer verdade. Lá dentro precisa criar um desejo autêntico, uma compreensão total do que é isso.
A grande bênção que caracterizava a igreja primitiva, sempre caracterizou, pode estudar todos os avivamentos da história da igreja. Vinha isso. Todos eles. Ele desperta a igreja, ele desperta indivíduos. Mas lá dentro tem que ter uma sede. Para que eu quero isso? Porque eu quero ser uma testemunha verdadeira. Eu quero realmente ter essa coragem, esse poder, essa capacitação do Espírito Santo sobre mim. Então, o que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, crer. Você crê que isso existe? Que é para hoje? Que está à nossa disposição? A primeira coisa é crer. Está aqui na Bíblia. Pede a promessa. A promessa é para nós, para os nossos filhos. Não estava escrito lá em Atos 2,39? Senhor, eu quero. Mas Ele vai te dar quando Ele quiser. Você não vai ordenar, você não vai fazer o que se faz por aí. Não faz porque aí que não, se vier pode até ser outra coisa. Tem testemunhos de homens de Deus. Eu contei para vocês o testemunho do Moody a semana passada. Que Moody ele foi um dos maiores evangelistas que já passou pelos Estados Unidos. O Instituto Moody tem esse nome porque vem dele, em Chicago, é um instituto muito famoso. E ele se achava um grande homem de Deus. E ele era. Certo dia, depois do culto, 2 senhoras vieram falar: estamos orando pelo Senhor. Como ele se achava, né? Ele ficou meio sentido. Ele falou: mas vocês estão pedindo o que para mim? Ele falou que o Senhor tenha mais poder. E ele ficou chateado ali no momento, mas quando ele voltou para casa, aquilo não saía da cabeça dele. E ele entendeu perfeitamente e começou a pedir para Deus: eu quero, eu quero, eu quero. Ele chegou a falar: se o Senhor não me der, eu morro. E 6 meses depois ele estava andando numa rua de Nova York. E o Senhor respondeu. E foi tão violento, tão grande, que ele disse que precisou pedir para Deus parar, porque ele não aguentava. Ele pediu 6 meses, mas é soberania de Deus. E é para testemunho. Muitos outros tiveram essa experiência, mas todos oraram, pediram. Eles não agarraram pela fé, ou ordenaram, esperaram Deus. Agora atenção, cuidado, igreja. Tem instruções, que nem a Jaque contou, que passou por essa experiência, ela viu, agir até hoje, está fugindo. Eu tinha um pastor amicíssimo, acho que muitos conheceram, Ari Veloso. Alguém conheceu o Ari Veloso? Da Igreja Batista do Morumbi? O Ari era muito amigo, a gente conversava muito, e ele tinha horror. Porque quando ele estava estudando nos Estados Unidos, ele ouviu isso, ele quis isso, e ele atravessou os Estados Unidos com dificuldade, porque ele era pobre. Foi lá para o outro lado, para o instituto do Oral Roberts, e lá ele foi buscar esse batismo, e aí ele entrou na fila para receber o batismo, e ele não falava, aí começaram a pôr a mão nele, e aí isso, aquilo, e mandava ele repetir isso, fazer aquilo outro. Ele falou: isso eu não vou fazer. Ele contou para mim, pessoalmente: isso eu não vou fazer, mas não vou mesmo. Aí sabe o que eles fizeram com ele? Levaram ele para uma outra sala para ser evangelizado, porque ele não era nascido de novo. Se ele não falava, porque ele era nascido de novo. Imagina, ele estudava no seminário de Dallas, que é o mais tradicional. Essas coisas afastam. O Ari nunca mais, ele se fechou para a obra do Espírito dessa forma e nunca mais. E isso não ouvi, ele me contou. Então cuidado, ficar repetindo a mesma palavra. Fala: glória, 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 bem depressa, mais depressa, mais depressa, mais depressa. Aí você enrola a língua toda. Ai, glória a Deus, está falando em mim. Aleluia, 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 está falando em mim. Fizeram tudo isso com ele. Não, balbucia que nem criança, porque sabe, no começo é que nem criança. Como é que criança faz? Glu, 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 blá, 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 glu, 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 blá, blá, blá. Vai falando, vai fazendo. Gente, é de rir
Mas é tragicômico. É de chorar. É de chorar. Tem gente que vai e acha que está falando. Então, cuidado. Mas lança fora todo o medo criado, toda a barreira criada por causa de experiências erradas, por causa de experiências antibíblicas que eu já vi e já tive. Não tema receber o que o Senhor te dá. Nessa passagem de Lucas, eu vou ler o verso 11 que eu pulei propositadamente. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Aí que ele fala, ora, se vós sois maus e sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Pede e descansa. O dom do Espírito Santo é dado por Jesus a todos os filhos de Deus. Pai, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo, que nos dá convicção e iluminação, ilumine e dê convicção da verdade bíblica. E se alguma coisa falada não veio da Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa pôr no esquecimento, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos pela Tua igreja na face da terra, eu ouso dizer. O que é falso, o que é excesso, o que é falta, seja revelado aos olhos dos Teus líderes, em nome de Jesus. E que Teu Espírito possa vir dessa forma sobre a Tua igreja, para que o testemunho da Tua igreja seja realmente um testemunho vibrante, verdadeiro, vivo. Traz essa vida para o nosso espírito, Senhor. Da fé fervorosa. E eu quero pedir por cada igreja que está representada aqui, Senhor. Esclarece-nos, Deus. Convence-nos pelo Teu Espírito. E leva, Senhor, cada um agora para casa com segurança, com tranquilidade, que encontre tudo em paz. E guarda-nos, Pai, no caminho. Guarda-nos com os Teus anjos. Nós te pedimos no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Amém.